Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, no passo 1, você fez a leitura do texto As paredes têm ouvidos. Agora que você já leu o texto, nós vamos fazer juntos as atividades da página 5 e 6. Mas antes, você gostou desse texto? Eu gostei, achei um pouco divertido. Qual parte do texto você achou mais interessante? Ela é engraçada ou informativa? Ah, eu gostei de muitas partes, mas a que eu mais gostei foi da última estrofe. As paredes têm ouvido. Não é ouvido de gente, mas ouvido inventado, com outro significado. Eu achei ela informativa, porque ela mostra que não está falando de ouvidos de verdade, está falando de um ouvido que tem outro significado, um sentido mais figurado, e eu achei muito legal essa parte. E você, qual parte que você mais gostou? Como é possível aos provérbios andarem na boca do povo? Se provérbio não anda, né? Por que ele diz que os provérbios andam na boca do povo? Eu acho que é uma forma figurada de dizer, né, que as pessoas costumam falar, né, provérbios, né, mas eles não andam, né, assim, né, que nem a gente anda, né, com os pezinhos e com as perninhas. E isso é muito interessante, porque abre o nosso novo conteúdo, que é o sentido literal e o sentido figurado. E a gente vai aprender fazendo exercícios juntos, tá bem? Então, ó, abra sua apostila na página 5. Você já deve ter lido o texto para poder fazer essa atividade. Se você não leu, dá um pause nesse vídeo, lê o texto bonitinho, com capricho, com atenção e depois continua. Combinado? Então, na página 5, nós temos o exercício 1 e a pergunta é o seguinte: o poema de Fátima Miguez tem como tema brincadeiras de infância? Será que é esse o tema do texto? Brincadeiras de infância? Não, porque as estrofes não estão todas falando sobre brincadeiras de infância. Será que o tema é parlendas infantis atuais? Não, porque parlenda é tipo é, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. E esse texto não está falando das nossas parlendas, muito menos das atuais. Então, eu acho que não. É, será que o tema é ditados populares e provérbios? Olha, pode ser, se combinou mais. Ou será que o tema é uma conversa sem sentido? Observe que todas essas alternativas, elas estão presentes no texto de alguma forma. Se você procurar, você encontra essas expressões todinhas no texto. Mas a pergunta é qual o tema? O tema é a parte principal. Todo texto tem que se referir a alguma coisa, que é o tema. E o tema desse texto são os ditados populares e provérbios, porque todo texto está envolvido com a ideia dos ditados populares e dos provérbios. Então, na número 1, o tema do texto que nós lemos ali, As Paredes Têm Ouvido, são os ditados populares e provérbios. Tá bem? Vai marcando na sua apostila. Se precisar, dá um pause, faz a sua resposta e depois continua assistindo o vídeo. 2. Quais curiosidades sobre as expressões populares podemos encontrar no poema? Escreva abaixo. Então, assim, pessoal, nós temos aqui 4 perguntas e a resposta dessas perguntas, né, estão no poema. Onde encontramos os provérbios? Deixa eu olhar aqui no meu poema, na minha apostila. Eu acho que nós podemos responder assim, ó, que os provérbios andam na boca do povo. Então, aonde nós encontramos os provérbios? Na boca do povo, porque o provérbio é uma sabedoria que é repetida de pessoa para pessoa, tá bem? Nós aprendemos uma coisa e ficamos repetindo sempre ela, né, para todas as pessoas. Então, o texto nos diz, né, que nós encontramos os provérbios na boca do povo. Se você precisar, dá um pause, coloca a sua resposta e depois continua, tá bem? Agora, o que é um dito popular? O que é um dito popular? Lá no texto estava escrito que o dito popular é invento, é brincadeira da infância. Então, pode colocar que é brincadeira da infância, invento, sabe? Alguém começa a falar algo e aquilo é
faz tanto sentido, aquilo é tão interessante que todo mundo começa a repetir. Às vezes as pessoas repetem coisas que não fazem muito sentido, que não são tão interessantes, né? Só porque vira uma modinha. Mas geralmente os ditos populares, eles estão, né, ali carregados de um significado, de um ensinamento. E lá no texto diz assim, que o dito popular é invento, brincadeira de infância. Então é isso que você vai escrever aqui, invento, brincadeira de infância. E para que serve o dito popular? Lá no texto está escrito que o ditado é para pensar, um jogo de palavras da cultura popular. Então, para que serve o ditado popular? Para fazer pensar. Eles usam esse jogo de palavras da cultura popular para nos fazer pensar. E como devemos ler um dito popular? Ó, lá no texto está escrito assim, ó, o dito popular não é lido ao pé da letra, corrido. Então, você vai escrever que não devemos ler ao pé da letra, corrido. E o que isso quer dizer, prof? É que muitas vezes as palavras que eles usam não significam exatamente aquilo que nós conhecemos, e vocês vão ver mais isso adiante. Mas o ditado popular, o dito popular, ele precisa ser interpretado. O que isso quer dizer? O que essa palavra está simbolizando? Ah, depois que você interpreta o dito popular, você entende. Agora, se você fizer uma leitura superficial dele, você só vai prestar atenção no significado literal das palavras e nunca vai entender a real mensagem daquele ditado popular. Conseguiram preencher aqui, então, onde encontramos os provérbios? Na boca do povo. O que é um dito popular? Um invento, brincadeira da infância. Para que serve o ditado popular? Para fazer pensar. Como devemos ler um dito popular? Não devemos ler ao pé da letra, corrido. Não podemos ler ao pé da letra. Não podemos ler de uma forma superficial, tá bom? Corrido. Todas essas informações eu retirei aqui do texto. Tá bem? Fui olhando no meu texto e fui respondendo as perguntas. Conseguiram fazer tudo? Agora o 3 aqui é uma conversação. Tá pedindo para fazer em duplas, né? A gente não tem como, então nós vamos fazer pela videoaula. Qual o formato utilizado para a apresentação do texto? Esse texto aqui, ele foi escrito, parece um conto organizado em parágrafos? Não, prof. Então, o que está aparecendo? Um poema organizado em versos e estrofes. Ó, cada linha é um verso e cada conjuntinho de linhas é uma estrofe. E elas estão ó, separadinhas pelo lugar onde elas foram colocadas. Ó, essa estrofe mais no cantinho, essa estrofe mais para o meio da folha, essa estrofe mais no cantinho, essa mais para o meio da folha. Tá vendo como organizaram? Então, é um poema. Essa apresentação escolhida, né, foi a apresentação de poema, o gênero poema. E qual foi a intenção da autora ao escolher essa estrutura? Eu acho que ela quis fazer ficar divertido, ficar literário. Ela podia ter escrito o que é ditado popular num texto informativo. Tipo, ditado popular é um tipo de texto, né? Que faz parte da cultura de um povo e é transmitido de geração em geração, né? Ela podia ter escrito assim, como os textos nos livros didáticos geralmente são, né? Explicando. Mas ela resolveu nos contar de uma forma mais engraçada, emocionante, uma linguagem literária. Quando a gente escreve bonito assim, para emocionar o leitor, a gente está usando uma linguagem literária, tá bom? E C. O assunto que a autora abordou ficou interessante nesse formato de texto? Eu achei que ficou mais interessante do que se ela tivesse escrito só o que é assim de uma forma não literária, só com palavras de explicar mesmo. Eu achei que assim ficou mais interessante, porque ficou um pouco divertido também e nos faz pensar, refletir. Mas isso é tudo pessoal, né? Você tem que pensar o que você achou. Você achou interessante? Você gostou da escolha dela de fazer esse texto em forma de poema? Então, você tem que dizer também o que você achou. Número 4. Escolha um provérbio do texto da página 4 e ilustre-o em duas situações diferentes em que ele poderia ser usado. Ó, você vai escolher um dos provérbios e você vai fazer dois desenhinhos em que esse provérbio poderia ser usado. Olha,
Se eu fosse escolher um provérbio, eu ia escolher, deixa eu ver, um provérbio bem facinho. Eu iria escolher, as paredes têm ouvidos. Aí eu ia desenhar aqui duas situações em que esse provérbio poderia ser usado. Duas situações diferentes. Eu ia desenhar a parede, duas pessoas conversando de um lado e uma outra pessoa escutando do outro. É uma, é uma forma, né, de desenhar. Então, porque esse provérbio significa que a gente tem que cuidar, que sempre pode ter alguém, né, escutando a nossa conversa. E do outro lado, eu ia fazer uma pessoa contando um segredo de surpresa e a outra pessoa sentadinha lá, mas sem escutar. Porque, ó, esse ditado pode ser usado tanto para cuidado, né? Alguém pode escutar e fazer fofoca, mas também pode ser usado para, ó, fale baixo, é uma surpresa, né? As paredes têm ouvido para outra pessoa não escutar. Então eu faria isso. Mas existem provérbios mais fáceis no texto para vocês ilustrarem. Agora eu vou pedir para você dar uma pausa. Escrever o provérbio que você escolheu pode ser qualquer provérbio do texto. Ó, tem outros aqui. Tem. Você pode amarrar o bode. Amarrar o bode é quando você fica bravo, sabe? Ou a vaca vai pro brejo, né? Levar a vaca pro brejo é quando. Ih, dá tudo errado. Tá vendo? Já tem as explicações aqui, é só você escolher. Então, você vai escolher o provérbio e vai fazer dois desenhos em duas situações que esse provérbio poderia ser falado, tá bem? Quando você terminar os seus desenhos, terminou de escrever o provérbio, terminou os desenhos, aí você despausa o vídeo e a gente continua. Combinado? Muito bem, já fez o seu desenho? Que bom! Olha só, no exercício 5, está pedindo para a gente explicar o significado das seguintes expressões usadas no texto: sem pé nem cabeça. Ó, a maioria desses ditados, quando foram colocados no texto, eles já foram explicadinhos, né? Mas a gente vai fazer essa explicação de volta. Sem pé nem cabeça é uma coisa que não tem sentido. Então, pode escrever assim, ó, que não tem sentido. Ixi, esse texto ficou sem pé nem cabeça. Não tem sentido. E essa brincadeira que a gente inventou está sem pé nem cabeça. Não dá para entender. Então, escrevam lá, que não possui sentido ou que não tem sentido. Na letra B, com quantos paus se faz uma canoa? Essa é mais difícil de explicar. Quando uma pessoa fala assim, agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa, é uma forma de demonstrar autoridade. Então, ó, usado para demonstrar autoridade. Sabia? É, é assim que a gente usa esse ditado. A pessoa fez assim, agora eu vou mostrar para ele quem manda. Pode ser assim também. Você pode escrever, ó, demonstrar autoridade, mostrar quem manda. Tá bom? São os significados desse, né? Vou mostrar para ele como é, como se faz. É assim que significa esse ditado popular. E amarrar o bode, a gente já comentou agora atrás, é ficar zangado, ficar emburrado. Então, sem pé nem cabeça, não tem sentido. Com quantos paus se faz uma canoa? Vou mostrar quem manda, né? Demonstrar autoridade. E amarrar o bode é ficar zangado, ficar emburrado. Vocês já tinham percebido que existem muitos ditados populares e que o sentido deles é totalmente diferente das palavras? Porque, veja bem, ó, sem pé nem cabeça é uma coisa que não tem pé e não tem cabeça. Mas, como é um ditado popular, e o ditado popular não pode ser lido, né, superficialmente, não pode ser lido corrido ao pé da letra, a gente tem que entender que não está dizendo que não tem pé e não tem cabeça. Isso é o sentido literal, ao pé da letra. Mas o ditado popular não pode ser lido ao pé da letra, tem que ser interpretado. Então, ele significa que não faz sentido. E aqui, ó, amarrar o bode significa amarrar um bode. Pega o bode e amarra, né? Literalmente, mas o ditado popular não pode ser lido ao pé da letra. Tem que interpretar. E significa interpretando que é uma pessoa que fica
De mau humor. Com quantos paus se faz uma canoa? É uma pergunta, usa um pau só para fazer a canoa, né? Eles escavam e assim, mas não tem nada a ver com a canoa, muito menos com a madeira da canoa. A pergunta aqui, né, ela é uma pergunta retórica, uma pergunta que não precisa de resposta. É uma quase que ameaça. Ah, agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Quer dizer, agora ele vai ver quem manda aqui. Entenderam? Por isso que lá no poema diz que o ditado popular não pode ser lido ao pé da letra. Porque se ele for lido assim, ao pé da letra, no sentido literal, ele vai significar uma coisa totalmente diferente do que ele realmente quer, né, nos ensinar. Então, a gente tem que ler e interpretar o sentido figurado, o que queria dizer usando essas palavras. Entenderam? Conseguiram fazer a número 5? É, não tem sentido, né? Demonstração de autoridade, ficar emburrado. Que bom. Veja se você usou letra maiúscula, se você colocou ponto final e capricha na letra. O número 6 era assim: leia a seguinte estrofe. As paredes têm ouvido. Não é ouvido de gente, mas ouvido inventado, com outro significado. Claro que a parede não tem um ouvido igual a gente, ó, que tem um ouvido aqui dentro da orelha, né? Lá indo para o nosso cérebro. A parede não tem. A parede é de tijolo, de madeira. Mas quando eles querem dizer que as paredes têm ouvido, quer dizer que alguém pode escutar, né? Alguém que está atrás da parede pode escutar. Alguma pessoa, né? Pode escutar. De que ouvido se está falando? Esse ouvido inventado? Ó, vocês vão escrever assim: ouvido no sentido figurado. Prof, o que é sentido figurado? Sentido figurado é assim, falar, morri de fome esperando a consulta. Ai, estava morrendo de fome enquanto estava esperando. Você estava morrendo mesmo assim? Tipo, adeus vida, acabou, chegou minha vez? Ou você só estava com muita fome? Ah, estava com muita fome. Então, ó, a palavra morrendo foi usada num sentido figurado. Ela não queria dizer exatamente o que ela significa, de morte. Ela só queria dizer que você estava com muita fome. Isso é a mesma coisa desse ouvido aqui. Esse ouvido não é o ouvido literal que a gente tem no nosso corpo. É um ouvido inventado, um ouvido figurado. Então, ó, da palavra ouvido no sentido figurado, né? Quer dizer que alguém pode ouvir. Conseguiram fazer essa resposta? Né? De que ouvido se está falando? Da palavra ouvido no sentido figurado. Aí você sabia, ó, textos poéticos podem utilizar palavras e expressões com sentido diferente do literal. Literal é o que significa. Quando eu falo morri, é porque eu morri. Nem posso falar, porque depois que morre não fala, né? Mas estou morta. Isso é o sentido literal. Morri de fome. Estou morta. Não falo mais. Estou lá enterradinha lá no caixão. Agora, ai, isso é o sentido literal, né? Eu morri de fome enquanto não dava a hora do recreio. Fiquei esperando, quase morri de fome. Aí é o sentido figurado. Não, não, eu não morri, eu estava muito bem de saúde, perfeita, vivinha da Silva. Eu só estava com muita, muita fome. Então, as palavras nos textos poéticos, nas músicas, nos poemas, em todo tipo de poesia, podem usar, né, podem ter um sentido figurado. Às vezes ela é escrita no seu sentido literal também, mas às vezes ela ganha um sentido figurado, como no caso, né, as paredes têm ouvido. Esse ouvido queria simbolizar as pessoas que escutam por trás das paredes, entenderam? Mas tudo isso foi usado dando um sentido figurado, né, para as palavras. E assim que a gente consegue dar essa linguagem literária muitas vezes para os nossos poemas. Aí, depois que conta aqui que as palavras e expressões nos textos poéticos, né, elas podem ter, além do seu sentido literal, um sentido figurado, né, para conseguir ampliar a ideia, diz que o poema da Fátima Miguez usa jogos de palavras. Tá vendo? Ó, lá no verso 13 e no verso 14. Vamos ver lá. Ó, como que você conta qual é o verso 13 e 14? É só contar, ó, 4, 8, 12. Ó,
Ditado é para pensar. É um jogo de palavras. O que quer dizer? Eles usam uma palavra que tem um sentido diferente, né, literal, para falar uma outra coisa, né? Uma coisa que tem outro significado. Por exemplo, cuidado, as paredes têm ouvido. Eu uso esse jogo de palavras para dizer assim, fala baixo que pode ter alguém escutando. Entendeu? É uma forma de brincar com as palavras para dar um sentido muito mais profundo para elas. E esses ditados, eles precisam ser interpretados, né? Para você entender isso, você precisa relacionar, né, o uso do ditado com a cultura e a imaginação do povo. Muitas vezes, quando você escuta um ditado popular pela primeira vez, você não entende o significado, tipo, aí, pronto, agora vai amarrar o bode. Se você não sabe o que significa, você nunca vai adivinhar que amarrar o bode é ficar emburrado. Mas dentro da cultura, né, a pessoa entende, porque a mãe fala assim: pronto, ó, só porque chamei a atenção do teu irmão, ele já foi amarrar o bode. Você olha o irmão, vê que ele está emburrado. Você entende? Ah, a mãe falou amarrar o bode porque ele está emburrado. Aí você entende o significado. Entendeu? Olha outras expressões que têm sentido figurado. Né? A vaca foi pro brejo. Ixi, agora a vaca foi pro brejo. Quando uma coisa dá errado, a pessoa fala assim, e você não entende se você não conhece o contexto. A vaca foi pro brejo, que vaca, que brejo? Eu nem sabia que tinha vaca. Mas quando você vê que uma coisa deu tudo errada, aí o vô olha e fala, ixi, agora a vaca foi pro brejo. Você pensa, ó, o vô falou isso porque tá dando tudo errado. Aí você entende o significado. E essa conversa aí, assim, pé nem cabeça. Né? Agora é quando eu falar para você, ixi, Maria, esse texto aqui ficou sem pé nem cabeça, você já vai saber que não tem sentido. E é assim, pessoal, nós vamos continuar estudando sobre os ditados populares, tá bem? Sobre o sentido literal e figurado. Preencha todos os exercícios das páginas 5 e 6. E se você precisar, leia o texto novamente, volta o vídeo ou chama a prof que pode te ajudar, tá bem? Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!